Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Como nós neste ano tivemos o Natal no domingo, por consequência também a solenidade da Santa Mãe de Deus, então a festa que em geral é transferida para o domingo do batismo do Senhor é celebrada no dia de hoje. Com a festa do batismo do Senhor se encerra o tempo de Natal. Nós falávamos que nós temos três manifestações, três momentos que da natureza humana de Jesus se abre como que uma janela e se manifesta a sua divindade. Isso acontece em Caná da Galileia, isso acontece antes, cronologicamente, no batismo, e isso acontece ainda muito antes, no momento da Epifania. Então nós temos aqui hoje a terceira celebração de uma manifestação. A antífona vai dizer assim: batizado o Senhor, os céus se abriram, e o Espírito Santo pairou sobre ele sob forma de pomba. E a voz do Pai se fez ouvir: este é o meu Filho muito amado, nele está todo o meu amor. Esses são sinais de um tempo novo que começa. O batismo do Senhor é o sinal de um início de que o tempo messiânico inicia o ministério de Jesus. Ouçamos. Nós temos duas leituras que se faz, a primeira do profeta Isaías ou a segunda dos Atos dos Apóstolos. A primeira leitura é o cântico do servo do Senhor, aquele servo enigmático que aparece por 4 vezes, 4 cânticos no profeta Isaías. E ele aqui é apresentado: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, pus meu espírito sobre ele. Ele não clama nem levanta a voz. Então alguém que é de paz, alguém que é sereno, não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão, o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere quem está vivendo nas trevas. Então, o servo, ele é aquele que vai, de modo manso, estabelecer a justiça. É interessante que, quando o rei da Babilônia fazia uma grande festa, para coroar aquela noite de festa, ele anunciava alguém que iria ser condenado à morte. Então, a alegria do rei e da sua corte era ver alguém condenado à morte. A alegria do nosso Deus é aquela de libertar quem está no sofrimento, fazer os cegos verem, libertar os que estão encarcerados, tirar aqueles que estão nas trevas para que façam a experiência da luz. É a experiência da luz, meus caros irmãos, que é o maior símbolo do Natal, que nós ouvimos falar de diversos modos durante esse tempo do Natal. No Advento nos foi anunciada essa luz que ia chegar e nós celebramos diuturnamente esta luz que chegou para nós com o nascimento do Filho de Deus. Já naquela primeira leitura alternativa dos Atos dos Apóstolos, nós temos o momento que Pedro faz o discurso na casa de Cornélio. Deus não faz distinção entre pessoas. Cornélio é aquele que recebe o dom do Espírito Santo antes mesmo de ser batizado. E que Pedro então o batiza, recriminado pela comunidade depois, porque ele dizia: eu não posso rejeitar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já atuou. Qualquer que seja a nação a que pertença, qualquer que seja a nação, Deus salva, Deus não faz distinção de pessoas. E veja que isso é de uma mudança enorme, porque o povo de Israel acreditava que Deus era somente o Deus de Israel, que não era o Deus de todos os povos. Vós sabeis, agora Pedro apresenta Jesus. É um daqueles discursos de querigma. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos, porque Deus estava com ele. Nessa apresentação é o único momento que Pedro faz uma alusão ao momento que Jesus é batizado. Então, o tema do batismo nós o encontramos de diversos modos na liturgia de hoje.
e todos eles fazendo alusão ao dom do Espírito Santo, que se manifesta de um modo diferente no batismo de Jesus, mostrando a relação toda própria que existe entre a terceira pessoa da Santíssima Trindade e a segunda pessoa. Rezamos hoje com o Salmo 28. Filho de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. É um convite a adorar um Deus que é reconhecido no seu poder, na sua onipotência. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. No batismo de Jesus se escuta essa voz do Senhor, uma voz que é com poder, que é com majestosa, mas manifesta a sua ternura. É a ternura do Pai para com o Filho. É a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que manifesta sim o seu poder. Deus cria com a força da sua palavra, mas Deus nos recria constantemente através dessa mesma palavra. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. E é esta glória que nós bradamos hoje. Vivemos todo esse tempo de Natal, acompanhamos o tempo de espera do Advento, fomos preparados pela liturgia da igreja para celebrar o Natal. Vimos a criança nascer, ser visitada por pastores, chegaram os magos. Vimos Maria, que não compreendia muito bem, José, que era titubeante, mas foram sendo encorajados pelo Senhor. Vimos que sempre foi chamado de luz, e assim nós somos, nos salmos de hoje, chamados para dizer glória, glória, maravilhados, porque Ele nasceu para nós. E agora, com o batismo, começa a sua vida pública para nos preparar para aceitar, assim, na nossa vida, essa luz que veio para os seus e os seus não a aceitaram. Na aclamação ao Evangelho de hoje, abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Sobre esta menção à abertura dos céus, nós escutamos na antífona de entrada, na pregação de Pedro, na aclamação ao Evangelho e no próprio Evangelho de hoje. É a narração do batismo de Jesus, comum a todos os evangelhos, cada um com uma nuance diferente. Para a comunidade de Mateus, era muito difícil explicar este fato. Como é que Jesus, sendo o Messias, o Filho de Deus, vai pedir para João Batista para batizar? Então, por isso aqui se insere um diálogo entre João Batista e Jesus. Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, o ponto mais baixo da terra. Ali aonde o povo de Israel entrou na terra prometida. João levava as pessoas para fora da terra prometida, batizava para que entrassem. E é aquele agora que é, por excelência, o Filho de Deus que se coloca na fila dos pecadores. E Jesus vai para se encontrar com João e ser batizado. Não é por acaso. Mateus coloca o objetivo, se encontrar com João e ser batizado. E João vai reagir assim: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus vai dizer: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça, no sentido de santidade, é que Jesus vá até o final assumindo a condição de pecador. Através do mistério da encarnação, o Deus onipotente entra na nossa história de um modo frágil. E não bastando, assumiu a condição de servo, assume a condição de pecador, coloca-se na fila dos pecadores para ser batizado. Por isso ele convida João a realizar este ato. E então aparece aqui aquilo que é narrado em todos os evangelhos. O céu se abriu, Jesus viu o Espírito de Deus. A diferença aqui em Mateus é que é Jesus que vê o Espírito descer como uma pomba. E do céu a voz: este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Encerramos assim hoje, meus irmãos, com esta festa, o tempo de Natal. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão e parando sobre ele o Espírito Santo,
o declaraste solenemente o vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.